dia aos companheiros aqui presentes, bom dia aos que nos ouvem e veem de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de sábado, às 10 horas, teremos outra hoje à tarde, às 5 horas. É muito bom nós iniciarmos o nosso dia assim, não é? Falando de Jesus, porque ele é o aniversariante mais importante desse mês, não é? A gente sempre fala assim, problema de quem nasceu em dezembro, que não é o mais importante. O mais importante é Jesus, né? Então, daqui a pouco nós vamos falar bastante sobre ele. Hoje, sábado, nós temos o trabalho da obra social, muita gente lá no telheiro, muita criança, muito jovem. Semana que vem vai ser o almoço para todos, a entrega das bolsas das crianças. Vai ser uma festa muito bonita, se Deus quiser. Há de ser. Mas continuamos pedindo, precisando, porque nós vamos dar uma descansadinha aqui dos cursos, dos trabalhos da casa, menos das reuniões públicas. As reuniões públicas continuarão acontecendo. Porque Natal e Ano Novo é domingo e segunda, né? Domingo e segunda? Então, não atrapalha em nada as nossas reuniões, que são às quartas e sábados. Então, quem quiser colaborar, o que puder trazer, porque as pessoas que precisam continuam precisando. E muito especialmente nessa época, né, de Natal e Ano Novo, embora que a gente sempre lembra que é o aniversário do Cristo, e a gente não comemora o aniversário do Cristo comendo e bebendo, não é? A gente faz muito isso no mês de dezembro. Mas o certo é a gente pensar nele, agir pensando nele, falar pensando nele, para que erremos menos, né? Mas a gente sempre comemora, como a gente comemora um aniversário de um filho nosso. Por mais simples que seja, a gente reúne os avós, os padrinhos, faz um bolinho. Então, é isso que a gente vai fazer, comemorando o aniversário do Cristo. Desde que seja sempre num ambiente de muita paz, de muita ternura, de muito equilíbrio, que é isso que ele espera de nós, principalmente nós espíritas que estudamos mais profundamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que é tirado da Bíblia, e estudamos as obras espíritas, que são todas voltadas para o amor, para a caridade, para o amor ao próximo, não é isso? Bom, quarta-feira nós continuaremos com as nossas reuniões públicas e com o passe de cura. Por isso, sempre pedimos, quem precisar de um atendimento, que após a reunião permaneça no mesmo lugar, que virá um médium da casa para conversar e ver da necessidade do passe de cura. O passe de cura é para equilibrar o nosso espírito, equilibrar os nossos sentimentos, a nossa mente, porque quando a gente está equilibrado, a doença dói menos. A gente compreende que precisa passar por aquilo. Quando estudamos o Evangelho, sabemos que temos as nossas causas anteriores das aflições. Então, o espírita não diz assim, não sei por que eu estou com esse tumor, não sei aonde. Ele não diz isso, porque ele sabe por quê. Se ele não sabe exatamente, mas Deus sabe. Os bons espíritos sabem, Jesus sabe. Então, olha quanta gente sabe o porquê de estarmos doentes. E o passe de cura é para nos equilibrar, é para a gente se preparar para passar pelas dificuldades com mais serenidade, com mais compreensão. Então, temos o passe de cura quarta-feira nos 3 horários, da manhã, da tarde e da noite. Precisamos sempre, vamos continuar precisando de material de limpeza. Em janeiro, eu acho que nós já vamos começar na nossa casa nova. Está tudo bonito lá, mas ainda tem muita poeira rolando lá. Então, nós precisamos de material. Sempre que puderem colaborar, é muito bem-vindo. O que seja, o que trouxer, o que tiver na nossa casa, lá no armário da cozinha, na despensa, o que tiver, tem 1 quilinho a mais, tem um frasco de detergente a mais, leva. Uma coisa que trouxer é muito bem-vindo. Seja o que vier, é muito bem-vindo, certo? Os cursos, nós vamos dar uma paradinha semana que vem e vamos retornar no dia 8 de janeiro,
retornaremos os cursos. Quem faz curso na segunda-feira, no dia 8, que é segunda-feira. Quem faz curso na terça, no dia 9, e assim por diante. Vamos dar uma paradinha, mas isso não impede que a gente em casa leia os nossos livros para a gente não se desvincular do nosso pensamento voltado para a nossa doutrina, certo? Bom, hoje, como leitura de abertura para o nosso estudo, é do capítulo 6, que nós estamos estudando, Cristo Consolador, o item 3 e 4. Eu vou ler o item 3, o título é o Cristo Consolador. É uma passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. E nos disse assim Jesus: se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Esse texto será explicado durante o passe pelo nosso companheiro Léo. O nosso estudo de hoje da parábola será dito pela nossa companheira Dália, a parábola do credor incompassivo, e nós vamos fazer a nossa prece agora para iniciarmos o nosso estudo dessa manhã. Querido Jesus, nosso amigo incondicional, nosso irmão maior, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para estudarmos um pouco mais dos Teus ensinamentos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que fique conosco, clareando a nossa mente, iluminando cada vez mais os nossos sentimentos, acalmando os nossos atos, as nossas atitudes, para que possamos ser cada vez mais uma pessoa melhor, um companheiro melhor, um amigo melhor, um irmão melhor. Nós te pedimos, Senhor, que nos abençoe nesta manhã, que abençoe o nosso SEAP, a nossa casa de amor, para que todas as tarefas aqui realizadas sejam feitas com muito amor, para que todos nós possamos sentir a Tua presença, Senhor, em nosso coração, em nossa mente, em todas as nossas palavras, em todos os nossos gestos. Pedimos que permita que os espíritos amigos que aqui trabalham incansavelmente, o nosso querido amigo Altivo, Antônio de Aquino, Dr. Herman, toda essa coluna de espíritos amorosos, que eles possam estar sempre junto de nós, nos encorajando, nos amparando, fortalecendo o melhor dos nossos sentimentos. Então, é em Teu nome, Senhor, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Que assim seja. E eu vou passar a palavra direto à nossa companheira Dália, para que ela possa explanar essa parábola que é tão bonita. Que Deus abençoe, Dália. Obrigada. Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e aos nossos muito queridos internautas. É sempre com muita alegria que a gente tem a oportunidade de, ao ser convocado, tentar trazer um pouquinho mais da imagem do Mestre Jesus. Como a nossa Gracildes falou, esse mês de dezembro é um mês que sensibiliza muitos corações, tanto encarnados como desencarnados, porque o Mestre Jesus, Ele é Mestre, Ele é o irmão maior, Ele é o médico de nossas almas e Ele é o pastor de nossas caminhadas.
E ele disse que uma ovelha dele nunca se perderia. Então, que a gente possa, nesse momento, se ligar à imagem mental do nosso querido Jesus e agradecer a Ele, porque Ele é o aniversariante do mês. E a gente vive em busca de presente de Natal, que é normal, para presentear nossos queridos, nossos amados, nossos familiares. A gente vive em busca, nesse mês, de um carinho para dar a esses amigos, não é? Mas que a gente não esqueça de buscar o que a gente tem para presentear o Mestre Jesus, que é o aniversariante do mês. E a gente fica buscando externamente onde e como eu posso presentear este Mestre. Como é que eu posso? O que eu tenho de melhor para presentear o Mestre Jesus, que Ele é o aniversariante do mês? E Ele nos traz, né, na parábola de hoje, a parábola do credor incompassivo, aquele que não perdoa. Então fica uma sugestão de presente de Natal para Jesus, a gente levar a Ele esse perdão. Porque Paulo fala para nós assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. Olha que presente. Perdoar aos seus inimigos é pedir perdão a si mesmo. Aí ele dá outro presente. Perdoar aos seus amigos é lhe dar uma prova de amizade, uma outra sugestão de presente. E tem uma terceira. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Então, Paulo nos dá 3 sugestões de presente de Natal que a gente pode levar para o Mestre Jesus, que é o perdão. Às vezes a gente está com um presente na mão, ardendo, é como se fosse uma brasa, e a gente não quer soltar aquela brasa. Quando a gente solta aquela brasa, a gente se livra daquela queimadura. Que brasa é essa? É o perdão que a gente ainda não consegue se livrar. E ele queima a nossa mão. E a gente continua com ele. Perdoar é libertar-se. Uma historinha. Se alguém lhe atirasse uma pedra, o que você faria com ela? Você a juntaria e guardaria para atirar no seu agressor em um momento oportuno ou a jogaria fora? Trataria dos ferimentos e esqueceria a pedra no lugar em que ela caiu? Se você respondeu que aguardaria para devolver em momento oportuno, então pense em como essa pedra irá atrapalhar você durante a caminhada. Vamos supor que você aguarde no bolso da camisa, onde fique bem fácil de pegá-la quando for preciso. Agora, imagine como essa pedra lhe causaria bastante desconforto. Primeiro, porque será um peso morto a lhe dificultar a caminhada, exigindo maior esforço para mantê-la no lugar. Segundo, por cada vez que você for abraçar alguém, ambos sentirão aquele objeto estranho a machucar o peito. Segundo, porque cada vez que você for abraçar alguém,
ambos sentirão aquele objeto estranho a machucar o peito. Terceiro, porque se você ganhar uma flor, porque se você ganhar uma flor, por exemplo, não poderá colocá-la no bolso, já que ele estará ocupado com aquele peso inútil. Em quarto lugar, o seu agressor poderá desaparecer da sua vida e você nunca mais voltar a encontrá-lo. E neste caso, terá carregado a pedra inutilmente. Fazendo agora uma comparação com uma ofensa qualquer que você venha a receber, podemos seguir o mesmo raciocínio. Se você guardar a ofensa para revidar em um momento oportuno, pense em como será um peso inútil sobrecarregar você. Pense em quanto tempo perderá mentalizando o seu agressor e imaginando planos para vingar-se. Pondere sobre quantas vezes você deixará de sorrir para alguém, pensando em como devolverá a ofensa. E se você insistir em alimentar a ideia de revide, com o passar do tempo se tornará uma pessoa amarga e infeliz, pois esse ácido guardado em sua intimidade apagará o seu brilho e sua vitalidade. Mas se você pensar diferente e quando receber uma pedrada, tratar dos ferimentos e joga a pedra fora, perceberá que essa é uma decisão inteligente, pois agirá da mesma forma quando receber outra qualquer. Quem desculpa seu agressor é verdadeiramente uma pessoa livre, pois perdoar é libertar-se. Quem desculpa seu agressor é verdadeiramente uma pessoa livre, pois perdoar é libertar-se. Ademais, quem procura a vingança iguala ao seu agressor e perde toda a razão, mesmo que esteja certo. Somente pode considerar-se diferente quem agride de forma diferente e não aquele que deseja fazer a justiça com as próprias mãos. Em casos de agressões que merecem providências, devemos buscar o apoio da justiça e deixar a cargo desta os devidos recursos. Todavia, vale ressaltar que perdoar não é apenas esquecer temporariamente as ofensas, é limpar o coração de qualquer sentimento de vingança ou de mágoa. A pedra bruta perdoa as mãos que a ferem, transformando-se em estátua valiosa. O grão de trigo perdoa o agricultor, que o atira ao solo, multiplicando-se em muitos grãos que, esmagados, enriquecem a mesa. O ferro deixa dobrar-se sobre altas temperaturas e perdoa os que lhe modelam, construindo a segurança e conforto. Perdoar, portanto, é impositivo para toda hora e todo instante. Perdoar, portanto, é impositivo para toda hora e todo instante, pois o perdão verdadeiro é como uma luz,
arremessada na direção da vida e que voltará sempre à fonte de onde saiu. Então, perdoar-se é libertar-se. É fácil a gente perdoar? Claro que não é fácil. Mas a gente se esforça para que isso aconteça? A gente precisa fazer o esforço. O ferro, o trigo, a pedra, todos perdoam seus agressores e se tornam a beleza da natureza e alimento útil à nossa mesa. Essa parábola do credor e do credor incompassível, ela é tão interessante que ela está dita em 3 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela está no capítulo 10, ela está no capítulo 11 e ela está no capítulo 13 do Evangelho, porque fala do perdão. Ela fala para nós do perdão. E a parábola, a fala de Pedro, não é? Porque é Pedro que se aproxima de Jesus e vai perguntar para ele, né? Quantas vezes ele deveria de perdoar? O perdão não é contagem matemática. O perdão é aquela contagem, aquela conta do coração. É o coração que perdoa. É o coração que abriga. Isso é que nós temos que fazer em relação ao perdão. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Isso é para a gente refletir. Senhor, quantas vezes o Léo irá me ferir? E o que eu tenho que fazer quando isso acontece? Aí Jesus responde: contra mim. E lhe hei de perdoar. Será até 7 vezes? A gente já falou que o perdão não é matemática. O perdão é sentimento. O perdão é uma virtude. Só tem virtude, essa virtude do perdão, quem já é uma pessoa virtuosa. Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, o que é isso? É o perdão incondicional. Quando eu entrei na doutrina espírita, lá na Malé, sabe, Gracijo? A Isa, essa era uma companheira nossa da Malé, e ela deu uma palestra lá, e muito interessante. E aí ela falou sobre essa contagem, né, que Jesus fala aqui. E aí ela explicando para as assistidas, e as assistidas começaram a fazer contas, sabe? Elas começavam a fazer contas. Aí a Isa, aquele jeitinho dela, carinhoso, né? Ela diz assim: gente, já falei, não é conta matemática, é conta do coração. E sempre que eu estudo sobre o perdão, eu me lembro da Isa. E aí, Jesus vem trazer para nós no Evangelho a seguinte passagem. Eu vou ler aqui no nosso Evangelho: amar o próximo como a si mesmo. O reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer as contas com seus servos. E tendo começado a fazê-lo, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Vamos dizer, 35 milhões de reais, o primeiro. Mas como ele não tinha meios de lhe pagar, mandou o Senhor que fossem vendidos ele, a sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha
para saldar sua dívida. O servo, porém, lançando-se aos pés do Senhor, lhe suplicou: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Então o Senhor, compadecido do seu servo, deixou ir e perdoou-lhe a dívida. O que esse Senhor teve em relação ao seu servo? Compaixão. E no Evangelho também ele vai falar para nós sobre compaixão. Ele vai dizer para nós no Evangelho, até de óculos eu não estou enxergando. Ele vai dizer para nós no Evangelho assim: a compaixão é aquilo que você busca dentro do coração. Você busca essa compaixão. E essa compaixão que você busca dentro do coração é um coração virtuoso. É a caridade, como nos fala no livro dos Espíritos, quando ele fala para nós qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esta é a compaixão. Quando alguém nos deve algo, nos recomenda Jesus que nós tenhamos compaixão dessa pessoa, porque com certeza durante a nossa caminhada nós também iremos necessitar dessa mesma compaixão que muitas vezes a gente não quer fazer com o outro. Essa compaixão que Jesus, que Deus tem com todos nós, Ele tem com todos nós essa compaixão. Quantas vezes Jesus nos perdoa as ofensas que a gente comete contra Ele? Porque não é contra Jesus propriamente que a gente comete. Nós cometemos esses atos contra uma pessoa nossa, conhecida. Porque quando a gente fica magoado com alguém, a gente não vai se magoar com aquele que a gente não conhece. A gente vai se magoar com aqueles que a gente conhece. Porque aonde tem um grande ódio, aonde tem uma grande mágoa, existiu um grande amor. Porque a gente não se magoa, nem se fere com a moça da caixa do supermercado. Se ela nos ofender, na hora a gente não vai gostar, mas a gente não vai guardar a mágoa dela, a gente não vai guardar ódio dela. Por quê? Porque a gente nem a conhece. A gente nem conhece aquela pessoa. A gente fica ferido, fica magoado com essas pessoas que a gente muito ama. Então, lá no Evangelho, ele vai falar assim para nós: a compaixão. A compaixão é a virtude que mais nos aproxima de Deus. O servo, o Senhor, teve compaixão do servo e lhe perdoou as dívidas. A virtude é a compaixão que mais vos aproxima de Deus. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Ele disse: olha, eu não tenho como te pagar. Tenha compaixão de mim. E ele teve essa compaixão. Ele teve essa virtude. Vossas lágrimas são um bálsamo
que deixais cair sobre as suas feridas, e quando conseguires, por intermédio de uma doce simpatia, restituir-lhe a esperança e a resignação, que bem-estar experimentais. A compaixão bem sentida vem do amor. O amor é devotamento. Por isso que o perdão não é número, por isso que o perdão é coração, é o amor. E ele continua na parábola e ele vai falar para nós assim: tendo saído, porém, aquele servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários. Ele devia 3.500 reais. Esse outro, isso é um exemplo que a gente está dando, devia 350 reais. E o segundo, segurando, o sufocava, dizendo: paga o que me deves. E este, caindo-lhe aos pés, implorava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a última dívida. Ou seja, ele pediu a compaixão ao Senhor para com ele. Mas o outro companheiro, que a ele devia uma importância mínima, ele não teve essa virtude, a compaixão, de lhe perdoar as dívidas. E às vezes nós somos assim, por uma besteira qualquer, sabe? Uma besteira, a gente pode falar assim, um motivo banal, um motivo muito banal, deixamos de perdoar a quem amamos. Porque o perdão, volto a dizer, é aquilo que nós teremos que praticar com aqueles que nós amamos, ou que nós amávamos, ou que nos era muito querido. E por uma besteira, sabe? Uma besteira às vezes é tão sutil que a gente nem saberia desqualificar essa besteira. E a gente impensadamente não perdoa. Aí a gente começa a segurar aquelas brasas na mão. Aquilo queima nossas mãos e a gente não solta. A gente puxa uma corda cheia de fogo e a gente não solta a corda. A gente costuma dizer assim, que quando você não perdoa, que você acha que o outro é teu inimigo, porque às vezes ele nem é teu inimigo. Você que teve um olhar diferente. E aí você toma o café da manhã com ele, você almoça com ele, você lancha com ele, você janta com ele e dorme com ele e acorda com ele. É essa brasa que está na nossa mão que a gente não solta. E a gente só consegue soltar essa brasa e essa corda quando a gente pratica essa virtude. Que virtude é essa? O perdão. O perdão. Por isso que Jesus falou para Pedro que nós deveremos perdoar incondicionalmente. E a Isa falava assim para as assistidas: olha só, hein? E é sempre no mesmo ponto. Se a pessoa errou com você naquele ponto, você tem que perdoar naquele ponto sempre. Aí você fala assim: mas estou cansada. Toda vez a pessoa comete o mesmo equívoco. Não interessa, porque você também o pode cometer. Então você tem que usar essa virtude que está dentro de você, que é o perdão incondicional. Vendo, pois, os seus companheiros que se tinha passado, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo que havia acontecido.
Então o Senhor, chamando, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pedistes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive de ti? Ele ainda não tinha desenvolvido a virtude da compaixão. E a gente pergunta para a gente mesma assim, quando eu estava lendo sobre isso, eu perguntei assim, que tal começar a praticar esta virtude? A virtude da compaixão, a virtude do perdão. Nós precisamos, porque quantas vezes a gente fere o outro e a gente fala assim, eu nem percebi, e o outro ficou muito ferido, muito magoado. E aí ele também tem que praticar essa compaixão para comigo mesmo. Eu tenho um hábito, eu acho que eu já falei aqui, eu tenho um hábito que no meu culto do lar, o evangelho que eu faço quase que diariamente, né? Eu tenho o hábito de pedir a Maria. Ah, mas você é espírita, dali pede a Maria? Maria é a mãe de Jesus, ela tem poder. O Chico falava que uma oração de uma mãe arromba as portas do céu. Eu tenho que ir a uma pessoa que tem esse poder. E quem mais poder tem do que uma mãe para mexer no coração de um filho? Ninguém. Ninguém. A pessoa mais poderosa para mexer no coração de um filho é uma mãe. Você observa que aquele grande criminoso, quando ele se encontra com a mãe, ele vira um anjinho. Olha o poder da mãe. E aí eu peço a Maria, Maria, por favor, leve meu pedido de perdão a todos os espíritos que eu tenha prejudicado, ferido, magoado, nesta vida ou em outras. Que eles me perdoem. Porque como Jesus falou, eles não sabem o que fazem. E como eu digo, eu não sabia o que estava fazendo. E que Deus perdoe a todos nós, porque o outro coração também pode estar ferido. Então a gente precisa praticar essa virtude, a virtude do perdão. A força do perdão é tão poderosa que se a gente começar a treiná-la, nós vamos começar a deixar escorregar pelas mãos esse braseiro, essa pedra que tem nas nossas mãos, que é o lume, abrasando nossas mãos. E no Evangelho, ele fala assim para nós. Eu falei para vocês que essa parábola está toda no Evangelho, não é isso? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Olha o perdão. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Porque o perdão tem que ser daqui para o Léo e do Léo para mim. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Tanto que o servo foi entregue lá a esse Senhor. Por quê? Porque ele não perdoou o seu semelhante. Se perdoares aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos ofendem,
vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Vendo, pois, os seus companheiros o que tinha se passado, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando-o, disse: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pedistes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive? E irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É isso aqui, ó. Se perdoares aos homens as faltas que fazem contra vós, o vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoares aos homens, quando fores ofendido, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe a falta em particular. Isso aqui é outro ensinamento para nós. A gente sai magoada, comenta com a Gracilde do que o Léo me fez, mas eu não tenho a compaixão, a virtude de conversar com meu companheiro e dizer: Léo, isso que se passou, isso que aconteceu, eu não gostei, vamos conversar? É isso que o Evangelho fala aqui para nós. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular. Aí a gente começa a divulgar o que o outro fez com a gente. E divulga, e divulga, e divulga. E aquela mágoa, aquele rancor, aquela ira vai crescendo dentro de nós. Porque quanto mais eu mexo o caldo, mais o caldo entorna. Minha mãe dizia isso para mim. Apaga o fogo. Se tu começar a mexer demais, o caldo vai entornar. Exatamente isso. E aí ele fala: se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Ele já é meu irmão. Ele já era meu amado. Aquela besteirinha, às vezes, que me magoou, entornou o caldo. Aí que eu preciso fazer? Delicadamente, com uma colher, tirando e voltando, tirando aquele caldo e retornando à panela. É esse momento que a gente vai buscar o nosso irmão e fala com ele em particular. É fácil fazer isso? Qual é a primeira intenção? Qual é o primeiro impacto meu? Poxa, fulano fez isso, aquilo, nananana. Não é isso. A gente ainda tem muito impulso e não usa o coração. Por quê? Porque a gente ainda não desenvolveu a virtude da compaixão e do perdão. E ele fala, vou começar de novo. Se vosso irmão pecou contra vós, ide falar-lhe sobre a falta em particular entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus respondeu: eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quantas vezes forem necessárias, eu tenho com o mesmo amigo, a gente está dando o exemplo do Léo, que me reunir com ele em particular e dizer para ele o que está se passando no meu coração. Quando eu faço isso, eu solto aquela, sabe aquela pedra, aquele carvão, mas o carvão cheio de lume, a gente solta aquilo.
E ele começa aqui também, o Evangelho diz assim: reconcilia-te com os seus adversários. Porque se eu não me reconciliar com o Léo nesta vida, que nós estamos os dois caminhando juntos, isso vai para o outro lado. Olha que transtorno. Eu já durmo com ele aqui, vou ter que dormir com ele no plano espiritual de novo? Não é possível. Aí Jesus, né, na fala de Mateus, traz uma receita para nós. Diz: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz. Foi o que aqueles que estavam caminhando com aqueles servos fizeram. Foram lá e entregaram aquele servo, aquele que era o rei. Para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, que o juiz vos entregue ao ministro da justiça e que sejais postos na prisão. Foi o que aconteceu aqui, olha. Irou-se o Senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Ou seja, as duas partes que somos nós, né? Nós dois precisamos nos perdoar. Porque a gente precisa sempre, mas sempre de compaixão. E ele fala: o juiz entregou-nos da justiça e sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. É matemática? Eu falei que não era matemática. Aí eu vou falar assim: um centavo é muito, quase não tem valor, não é? Agora não tem nem mais troco no mercado de um centavo. Só se tu pagar pelo débito automático. Aí tu fala assim: não, é muito pouco. Não, fala sério. Eu só tenho que pagar um centavo? É pouco. Só que não é conta, não são números. Isso é coração, isso é sentimento. Enquanto você não se quitar com a lei da tua consciência, você vai ficar preso. Você precisa se quitar com a lei da tua consciência. Analisar o que houve, analisar o que eu posso fazer e analisar como modificar a situação. A gente aprendeu aqui. Fui mal, vou me reunir com o Léo em particular e vamos nos acertar enquanto estamos a caminho. Porque eu não quero levar isso comigo para o plano espiritual, para outra vida. Então, se eu posso dissolver isso agora aqui, eu vou dissolver. Se eu posso soltar a corda e a brasa, eu vou fazê-lo. Mas a gente ainda fica apegado a essas coisas de mágoas. A mágoa, eu tenho uma amiga, eu gosto muito dela, uma pessoa extremamente caridosa, sabe? Uma pessoa caridosa, uma pessoa do bem. É aquela pessoa, aquela moça. A Rose é uma pessoa fantástica. Se tu chegar para ela e dizer assim: Rose, eu estou precisando, ela para a obra social, ela fala assim: de quê? Ela não pergunta quanto, o que é, de quê? Ela já ajuda. Só que ela tinha guardado dentro dela, uma ideia de culpa. Embora ela é casada, o esposo dela é o segundo casamento dele, já são casados há muitos anos, há 30 e poucos anos.
e ele se separou da esposa, porque eles eram funcionários, os dois trabalhavam juntos, e ele se separou da esposa, a esposa, à época, tinha 3 filhos, e aquilo ficou na cabeça dela. Embora eu conheço a ela e conheça a esposa dele. Se vocês virem como ela trata a esposa dele, já tem 35 anos que eles são casados, né? Com essa minha amiga. É um carinho, é uma, sabe, uma ternura, mas eu acho que aquele sentimento, né? Aquilo ficou nela. Agora menos de um ano, descobriu que está com câncer. A grande parte, né? Diz a ciência que o câncer de mama é mágoas que ficam acumuladas. Aí eu pergunto assim, será que alguma vez houve uma conversa secreta, como eu conversei com o Léo? Não sei. A gente não está aqui para julgar, porque a gente também é igual. A gente carrega a mágoa de tudo. A gente carrega dores que às vezes não são nossas. A gente criou aquela dor que não é nossa. Eu estou falando, eu não sou melhor que vocês não, sou igualzinha. Às vezes até pior. Mas a gente está trazendo o quê? Está falando, porque quando a gente vai estudando e vai falando, a gente vai interiorizando e aquilo vai ficando dentro de nós. Por isso que Paulo fala para nós. Ele fala, perdoar aos seus inimigos é pedir perdão a si mesmo. Isso é muito forte, essa fala de Paulo. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Eu estou dissolvendo aquilo, aquela mágoa. Eu fico imaginando às vezes que a mágoa, às vezes eu fico imaginando que é assim uma massa muito bruta, sabe? Sabe aquela massinha que criança brinca? Mas muita daquela massa que cola, gruda uma na outra, e a gente faz aquela bola, e aquela bola vai crescendo, 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 crescendo. E ela invade-nos, ela nos invade. E quando ela invade nosso coração, aí a coisa fica ruim. Por isso, volto a dizer, que Paulo fala que quando eu perdoar o meu inimigo, é a mim que eu estou pedindo perdão, é a mim que eu estou perdoando. Porque para eu poder praticar, para perdoar, eu preciso praticar. E o Evangelho nos fala aqui mais uma vez, porque vedes uma palha no olho do vosso irmão, e não notais uma trave que está no vosso olho. Ou como dizeis a vosso irmão, deixai-me tirar a palha do vosso olho, vós tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar a palha do olho do vosso irmão. A gente vê no outro, né? A gente não vê na gente. Nós precisamos nos ver, nós precisamos nos analisar. E para a gente ir finalizando, tem uma música que é muito bonita. Quando vocês chegarem em casa, é uma sugestão de Natal, um presente de Natal. Vocês entrem lá no YouTube e procurem a música A Força do Perdão. Essa música é um poema. Não tem uma pessoa que não faça contas, mas que use o coração nesse cálculo do perdão, que não se emocione com ela. Então a música diz assim, a letra diz assim:
a força do perdão. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque eu me lembrei do seguinte: quem nunca errou? Pode alguém levantar o braço para me dizer quem é que nunca errou aqui? Quem nunca precisou de perdão? Tem alguém aqui que nunca precisou de perdão? A Lu está rindo, ela nunca precisou de perdão. Né? Quem nunca errou e quem nunca precisou de perdão, leva isso para analisar durante o final de semana. Né? Quem nunca precisou de perdão não sabe o tamanho que tem a força do perdão. E a música é a força do perdão. Perdoar é muito mais que estender a mão. É dizer: eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Perdoar é muito mais que estender a mão. É dizer: eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Quando você se reúne em secreto com a pessoa, como é a orientação do Evangelho, a gente vai revelar a ele o nosso coração. Mas muitas vezes o orgulho não nos permite que nós possamos revelar o coração àquela pessoa a qual a gente está magoada. A gente aperta a mão, a gente chama meu irmão, mas como é difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar e está na sinceridade de um olhar. Perdão, ele vai falar aqui, para nós, é joia fácil de encontrar. Mas quando a gente olha, o olhar vai dizer tudo. É verdade, é sincero. O meu perdão é libertador, é sincero. O olhar nunca mente. Nunca mente. Às vezes, né, Gracildes, falando um pouquinho do nosso altivo, né, Léo, também, lá no Leão Denis tem um corredor, né? Às vezes o altivo passava, quanta gente abaixava a cabeça, não era? Para quê? Para que ele não visse o olhar, nem o pensamento que a gente estava trazendo. O olhar revela quem você é. Eu sempre falo para o meu filho, você quer saber quem é o fulano? Olhe no olhar dele. O olhar não trai. Não trai. Tem uma música portuguesa que fala sobre o olhar. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar. Ai, gente, como é que eu quero encontrar essa joia? Confesso a vocês, quero muito encontrar essa joia agora para que eu possa me dar de presente de Natal e para que eu possa entregá-la com uma fita bem bonita para o Mestre Jesus. Jesus, está aqui meu presente. Aqui dentro tem uma joia rara que eu fiz um laço muito bonito. A joia rara é o perdão que eu dei para o Léo. Se eu te machuquei, olha que bonito. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi
quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Analisa isso. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebo quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Me ensinar a amar o inimigo. Por isso que eu preciso dele. Amar, a perdoar. Por isso que a força do perdão é libertadora. E ele continua e diz assim para nós: se eu te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu ainda não sei amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Qual a lição que eu quero que ele me ensina? Que ele faça comigo o que eu fiz com ele? A lição que ele tem a me ensinar é ele me dar o perdão dele. Essa é a lição que eu preciso. E ele precisa me ensinar. Não é isso? Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. É muito mais fácil ele me ensinar a lição do perdão do que ele me fazer sofrer o que eu a ele fiz sofrer. É isso que a letra fala para nós. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se ainda não sei amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Pois se você preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Então, perdão é isso. É fácil, não é, perdoar? É fácil? Mas a gente tem tantas sugestões aqui. Paulo nos dá 3 receitas, que a gente vai finalizar com ela. Perdoar aos seus inimigos é pedir perdão a si mesmo. Primeira receita. Segunda, perdoar aos seus amigos é lhe dar uma prova de amizade. Terceira, perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. É a letra, a força do perdão. Que o nosso Mestre Jesus nos ajude e tenha muita compreensão, né, com as nossas falhas, que ainda são muitas. E que ele venha devagarinho, sabe? Eu imagino assim, Jesus está vindo devagarinho, bem devagarinho nesses dias, desde o dia 1º, ele vem devagarinho, vem, e vai nos trazendo a cada momento uma ideia para refletir. Ele vem nos mostrando a cada caminhada dele, lenta e vagarosa, que nós precisamos transformar essa mágoa, esse ressentimento em perdão e amor. Que ele nos perdoe, que Deus nos perdoe todos os equívocos que a gente ainda comete pela caminhada. Nós agradecemos a companheira Dália pelos esclarecimentos que ela trouxe para nós.
E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar na doce e meiga imagem do Cristo, lembrando que temos um anjo de guarda junto de nós, ouvindo as nossas súplicas nesse momento. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médiuns, nos transmitindo os fluidos de que mais necessitamos. Abençoa, Senhor, esta hora do passe. Graças a Deus. Que serena paz esteja presente em nossos corações. Hoje comentaremos sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador. Capítulo esse que vem nos trazer o conforto e a palavra do ensinamento do Cristo para nossas vidas. Os itens 3 e 4 do Evangelho se intitula O Consolador Prometido. Jesus, nosso Mestre, o Messias, nos falou que traria, após a sua vinda, que enviaria junto com o Pai o Consolador prometido. Consolador este que na época ao qual veio, há mais de 2000 anos atrás, o povo e a população da terra ainda não tinham capacidades para entender. Posteriormente, enviaria sobre a tutela de nosso Pai a nossa tão querida, amada doutrina espírita. Doutrina essa que nos tira todas as nossas dúvidas e responde a todos os nossos questionamentos. Sabemos de onde viemos, sabemos quem nós somos, sabemos o porquê passamos e sabemos para onde nós vamos. Exatamente este conhecimento que o Cristo veio trazer para cada um de nós não significa que temos que ficar sofrendo por acharmos que é algo do passado. Não, mas que nós temos que vencermos a nós mesmos para seguirmos na jornada da vida. Temos o conhecimento de que não cai uma folha em nosso planeta sem o consentimento de Deus, nosso Pai, presente em todos os instantes de nossa vida, com o intuito de nos melhorarmos, com o intuito de progredirmos, com o intuito de cada vez mais vencermos o homem velho que existe dentro de cada um de nós. Jesus, nosso irmão maior, nos enviou a nossa tão querida, amada doutrina espírita, que é o Consolador prometido. Antes da prece final, nós vamos ler a mensagem ditada pelo plano espiritual. Paz, que a paz reine entre vocês. Que Deus, o Pai de puro amor, possa estar presente em cada ser e que esse amor cresça entre vocês, entre as nações. Vocês que já caminham e sabem do amor do Mestre Jesus e do amor do Pai,
procurem fazer o certo. Sabemos que somos todos errantes e falíveis, mas sabemos a verdade e por onde devemos caminhar, como devemos nos comportar, agir, ajudar aos irmãos que sofrem e que procuram por nós em busca de pão, em busca de abraço acolhedor, em busca de uma palavra que os faz pensar. Vocês que muito estudam e falam do Evangelho do Cristo, têm a obrigação de saber como ajudar esses irmãos. Se falam de amor, por que não amar o irmão que caminha ao lado? Nós sabemos que todos têm suas dificuldades, todos estão aprendendo, e assim como nós, não sabem tudo. Seguimos o guia e modelo, o Mestre Jesus. Seguimos Kardec. Nós estamos trabalhando com amor junto a vocês, alertando sobre os cuidados que devem tomar, ajudando e auxiliando quem quer caminhar. Lembramos a todos que durante a caminhada encontrarão muitas flores, rosas, árvores frutíferas e plantas que ajudam na cura. Mas também encontrarão ervas daninhas, árvores que não darão frutos, outras que darão maus frutos, que poderão até matar, e muitos espinhos. Porém, se vocês estiverem atentos e vigilantes, passarão por tudo e não sofrerão mal algum. Que os estudos do Evangelho de Jesus estejam fixados no coração de cada um, de cada trabalhador, principalmente dos conhecedores das obras da doutrina espírita, dos conhecedores do Evangelho de Jesus, dos homens que dizem, sou cristão. Façam preces, meus irmãos, façam preces pelo mundo, pelas nações, pelos seus dirigentes, sem os acusarem. Todos devem passar pelos problemas, pelas dores causadas por essas pobres almas que dirigem nações. Façam prece por elas, pois tudo está dentro da lei divina. Todos pediram para passar pelo que outrora fizeram. Façam preces pelas crianças, pelos jovens que ainda se encontram desamparados, que são almas que só a misericórdia divina pode libertar das garras dos malfeitores do além. São espíritos cuja reencarnação foi imposta pelo amor do Pai, que muitos deles sequer lembram, e de seu Filho, Mestre Jesus. São espíritos muito rebeldes, que precisam de ajuda, de preces, precisam lembrar do amor do Mestre Jesus. E não são poucos. Muitos deles, quiçá, são rebeldes devido às nossas ações de outrora. Então, ajudem-os a lembrar do Mestre Jesus. Ajudem-os a lembrar do Pai de amor. Essa ajuda virá antes das preces, antes dos abraços, das palavras acolhedoras de vocês. Eu, então, me despeço, pedindo sabedoria aos pobres dirigentes das nações, aos dirigentes cristãos que zelam pelas suas casas, que para muitos é lar, é abrigo e hospital para todos nós. Cuidem-se. Encaminhem-se, meus irmãos, aos devidos trabalhos. Muitos estão atrasados e nessa casa terão a oportunidade de desenvolver o amor pelo próximo, de trabalhar com seriedade, mas que as regras sejam mantidas. A disciplina, como sempre alertamos, e Jesus e Kardec. Paz a todos vocês, um trabalhador do Cristo. E com todos esses ensinamentos, Senhor, dados por Ti, dado pelos Espíritos amigos que nos orientam sempre, assim encerramos, Senhor, a nossa manhã de estudos, pedindo sempre que permita que esta paz que nos envolve nesse instante, que fique conosco por todo o dia de hoje, que permita que nossos anjos de guarda estejam junto de nós, nos alertando, nos envolvendo, para que possamos sempre fazer as melhores escolhas em nossas vidas. Fica conosco, Jesus. É em Teu nome,
em nome dos espíritos amigos que trabalham aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa reunião e os nossos passos da manhã de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Um dia muito feliz para todos nós.